Amém? Cumprimento vocês mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. Que Deus venha abençoar esse momento, de acordo com a vontade dEle. Senhor nosso Deus e grande Pai, Senhor, aqui permanecemos na Tua casa e na Tua presença. Queremos te pedir, Senhor, que venha abençoar esse momento, o momento da palavra. Aqui eu estou, Senhor, como instrumento para ser usado por Tuas mãos. Que o Senhor venha estar presente em cada coração e em cada mente, falando profundamente, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Entra de pé, vamos fazer uma reverência para ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Mateus, capítulo 7. Vamos ler 4 versículos. Mateus, capítulo 7. Vou esperar todos vocês encontrarem. Versículos 24, 25, 26 e 27. Mateus 7, 24, 25, 26 e 27. Mateus 7, 24, 25, 26 e 27. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Podeis assentar. Nós teremos alguns encontros que serão sequenciados pela mensagem de hoje, cujo o tema geral é forjando uma mente firme. Eu acreditei ser muito necessário, nos dias em que nós estamos vivendo, trazer algo voltado para um campo de batalha que se chama a mente humana. E esse nosso primeiro encontro de hoje, nós iremos falar sobre fundamento inabalável. A gente vive num mundo que tudo acontece muito rápido. As informações acontecem de forma muito rápida, como nunca em outro tempo foi desse jeito. E a gente tem as nossas opiniões, a gente acaba formando nossas opiniões rapidamente em relação a todas as coisas, moda, verdades, né, sobre valores. Hoje uma coisa é, daqui a pouco ela já não é. E tem sido assim nos nossos últimos dias. E a gente é pressionada a ter opinião sobre tudo nesses dias que nós estamos vivendo. Acompanhar as tendências, a seguir realmente o fluxo de tudo que está acontecendo. E nós, como cristãos que somos, a gente não vive só na igreja. Nós temos uma vida lá fora, em sociedade, na escola, no nosso trabalho. Nós temos o nosso posicionamento e a nossa mente é onde tudo acontece. A mente, ela é o centro das nossas decisões. A nossa mente, ela é o centro das emoções. E a gente
acaba muitas vezes agindo por impulso. E hoje, pensando sobre isso, eu queria muito falar sobre forjar uma mente realmente firme. Por que forjar? Porque forjar é um processo. A gente não forja nada de uma hora para outra. Forjar leva tempo. Não é algo que acontece rápido. Forjar é um processo que demanda calor, pressão. Muitas vezes nós somos forjados no momento assim, o mais difícil das nossas vidas, nas decisões mais complicadas, mais complexas que nós temos que tomar. E vocês, por serem jovens, não é diferente. Eu sei que vocês também têm as decisões de vocês, têm os sentimentos de vocês, a cabecinha de vocês. E como que tá? Como que tá essa mente? Uma mente firme, ela é capaz de sofrer pressões e não mudar. Uma mente sólida, uma mente fundada, firmada em Deus, ela consegue passar por pressões, por desgostos e ainda assim permanecer firme no fundamento em que ela foi forjada. E nos tempos de hoje, muitas vezes para agradar, muitas vezes para aparecer de alguma forma, para mostrar que somos fortes. Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso que vocês acompanhem aqui o meu raciocínio. Então, se você, de alguma forma, em algum momento da sua vida, você já se sentiu pressionado, em qualquer decisão que você foi tomar, já se sentiu confuso, desanimado, essa mensagem é para você. Indeciso. Deus, Ele quer nos ensinar a pensar como Cristo, a decidir como Cristo, a viver como Cristo, não só na igreja, é lá fora, é no nosso trabalho, é na escola, é junto às nossas amizades. A gente precisa manter um posicionamento. A gente não pode ser levado como todos os outros. A gente precisa manter a nossa mente firmada em Cristo, glorificar a Cristo, sozinho e quando estamos com outras pessoas. E essa base, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. Assim como a casa sobre a rocha, que nós acabamos de ler 4 versículos e vai ser nessa base dessa palavra que nós vamos falar sobre isso. Assim como a casa firme, firmada sobre a rocha, ela resiste à tempestade, uma mente também firmada em Deus, ela resiste a todas as pressões da vida. E aqui, diante disso, eu quero falar com vocês sobre 5 pontos que eu preparei nessa noite para a gente falar. E a primeira que eu quero falar é sobre a diferença entre ouvir e praticar. Jesus, Ele deixa bem claro nessa parábola que a gente acabou de ler, das 2 casas que não basta apenas ouvir. Ambas as parábolas, ambas as pessoas que contém nessa parábola que nós acabamos de ler no livro de Mateus, ouviram a palavra dele. Mas uma só praticou o que era correto. E essa casa, a pessoa dessa casa foi chamada de prudente. Eram 2 pessoas firmando as suas casas. E ambas as pessoas dessa casa ouviram a palavra do Senhor. Mas só uma praticou o que era correto. Isso nos mostra que o que faz a diferença não é a exposição da palavra, não é o quanto eu falo aqui com vocês. A diferença é a resposta de vocês a essa palavra. Não é simplesmente sobre o quanto vocês lêem a Bíblia, não é simplesmente o quanto vocês vêm para a igreja, mas é como é a vida de vocês em relação a tudo isso, a tudo aquilo que vocês lêem na palavra do Senhor, a tudo aquilo que vocês seguem. Hoje é muito comum a gente ouvir jovens no YouTube ouvindo pregações, participando de cultos, salvando versículos em posts no Instagram. É muito comum, é muito normal. Mas será que isso significa que estão praticando a palavra? Será?
Pensa sobre isso aí. Então a gente pensa assim, o problema não está na falta da palavra, o problema está na falta da prática. Essa é a diferença entre ouvir e praticar. Às vezes eu posso ouvir muita palavra, ler muita palavra, mas se eu não pratico ela, que efeito ela está tendo na minha vida? O que o mundo está vendo isso em mim? O Deus que eu prego é diferente do Deus que eu vivo. Dentro da Bíblia, a gente vê, eu quero trazer para vocês dois exemplos. Eu quero trazer para vocês o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele tinha uma mente indecisa, ele tinha um coração dividido, está lá em Mateus, a história no capítulo 19, do 16 ao 22. Esse jovem, ele ouviu a verdade, mas ele não conseguiu praticar essa verdade. Ele queria a vida eterna, mas ele não estava disposto a lutar pela vida eterna. Ele confiou em si mesmo, ele confiou nas suas riquezas. Ele achou que ele tinha tudo. Ele teve a chance de seguir Jesus, mas ele optou por viver na segurança humana, nos bens que ele tinha. Esse jovem rico, ele representa aqueles jovens que sabem o que é certo, mas não têm a mente firmada o suficiente para obedecer. Todos nós que estamos aqui nessa noite, a gente sabe o que é certo. Mas será que nós temos uma mente firmada a ponto de obedecer a totalidade que a gente lê nas Escrituras? O jovem, ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha firmeza para seguir o conhecimento. Muitos de nós trocam o eterno pelo passageiro. A gente às vezes brinca demais, sabe? Com aquilo que é sagrado, com aquilo que não pode ser perdido. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês dentro da Bíblia é Pedro. O Pedro, ele é aquela mente em formação, sabe? Pedro, ele tinha um coração mais disposto. Pedro, ele é o oposto do jovem rico em muitos sentidos. Pedro era falho, mas ele era impulsivo, cometeu erros, mas ele sempre estava disposto a deixar e seguir Jesus. Ele caiu, mas ele voltou. Ele errou, mas ele se arrependeu. Ele negou por 3 vezes, mesmo o Senhor avisando para ele. Ele negou 3 vezes. Mas depois ele voltou e ele amou com profundidade. Se a gente olhar para a história de Davi, ele é lembrado por várias histórias. A história de Davi e Golias. Ele é lembrado muito pelo erro da história dele com Batseba. E ele é lembrado por ter um coração segundo o coração de Deus. A gente fala de Davi, a gente pensa muito sobre isso. E a gente vê que Davi errou várias vezes. Mas o Davi, ele não viveu uma vida só errando. Todas as vezes que Davi errou, ele voltou, ele se arrependeu. Porque tinha uma mente firmada. Porque quando a gente tem uma mente firmada, às vezes a gente pode até cair, mas a gente não permanece caído. A gente consegue se levantar. A gente precisa ter muito cuidado. Então Pedro, ele representa o jovem em processo de forjamento, que está construidamente firme, não pela perfeição, mas pela disposição em aprender e a recomeçar quantas vezes for preciso. Ouvir a palavra e não praticar é como você aprender a dirigir teoricamente. Você aprende as placas de trânsito, mas na hora de dirigir realmente ali não consegue, você trava. Ouvir a palavra e não praticar é isso. Você sabe tudo. Você sabe de cabo a rabo que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Mas às vezes na hora da prática, a gente não consegue praticar tudo que está aqui. E o pior de não conseguir praticar é a gente não conseguir voltar. É às vezes a gente cair e não conseguir levantar. Por isso que a gente precisa tanto firmar a nossa mente. E na idade que vocês estão, é uma idade complicada, eu sei que é. Tem tanta coisa que parece legal lá fora e parece que a gente quer aproveitar tudo isso. Mas o Espírito Santo, ele quer que a gente tenha uma mente firmada nele, que nada daquilo que a gente vê lá fora, nada daquilo que a gente ouve lá fora, mude aquilo que a gente conhece sobre a palavra, mude aquilo que a gente conhece sobre Deus. A gente precisa ter muito cuidado. Em Tiago, 1º capítulo, e versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Lucas 6,46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo.
mente firmada. A mente só se torna firme quando o coração ele realmente se compromete à prática da palavra. Quando a gente realmente compromete a praticar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente escuta na Bíblia, lê na Bíblia, aquilo que a gente escuta nos cultos, tudo aquilo que a gente aprende. Isso sim é ter uma mente firme. Jesus, ele não diz que quem ouve é prudente, ele diz que quem pratica é prudente. Então o problema de muitos hoje não é a falta da palavra, é a falta da obediência. A mente firme não é só cheia de conhecimento, ela é cheia de ação, de não quando for preciso dizer não, e sim quando a gente precisa dizer sim. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a tempestade. A tempestade ela é inevitável, mas a ruína não é inevitável. Você não escolhe se a tempestade vem, porque ela vai vir, a gente escolhe como a gente vai passar por essa tempestade. E não é de qualquer maneira. Quando Jesus conta a parábola das duas casas, ele diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E isso acontece não é só em uma casa, é nas duas casas. Ou seja, até quem está firmado na rocha passa também pelas dificuldades, pelas adversidades, passa pela pressão. Não veja uma pessoa que você fala assim: nossa, aquela pessoa é firme mesmo, nada abala aquela pessoa. Mas não pense em você que não é porque não vem as lutas, porque não vem as dificuldades, porque a dificuldade ela vem para todo mundo. As duas casas. Até quem estava firme na rocha enfrenta lutas, pressão, adversidade, as perdas. A grande diferença está em como a gente reage a essas diversidades. A casa com fundamento ela desaba, mas a mente permanece quando ela está firmada em Cristo. A mente firme não é aquela que não passa por crise. A mente firme é aquela que continua mesmo em meio à crise, às adversidades. A gente não para, a gente continua a remar. Então a tempestade emocional, ela vai vir também. O dia ruim, ele vai vir. A frustração, o medo, a decepção, às vezes uma espera longa. Tudo isso acontece com todos nós, gente. Às vezes a gente entra em meio a um silêncio absurdo, assim, longo demais de Deus, parece que nada muda na vida da gente. E se a gente não tiver muito cuidado, a gente não consegue continuar. E isso acontece com todo mundo. A questão é, o que tem sustentado a minha mente quando essas adversidades chegarem? Na Bíblia, nós temos o exemplo aqui de Noé. Noé, ele não construiu a casa dele, a arca que Jesus mandou de uma hora para outra. Foi um processo, foi longo. E se Noé tivesse dado ouvido a tantas vozes, Noé não tinha construído a arca. José, ele passou pela prisão, pela traição, mas não desabou. A mente de José, ela estava firmada. Olha quanta coisa aconteceu na vida de José. E eu quero trazer um ponto aqui muito forte, que é: tudo começou na família de José. E às vezes vocês jovens, eu sei que pensam, porque eu também já passei, eu já estive nesse lugar, e às vezes a gente pensa assim: mas é dentro da minha casa. José, a luta de José começou muito cedo, foi dentro da própria casa. Olha tudo que José passou. E quando ele saiu de casa, foi vendido, tudo que aconteceu com José, em nenhum momento José recuou. Nós temos aí o exemplo de José, grande demais para as nossas vidas. Outro exemplo, Jesus, antes do Getsemane, ele passava o tempo com o Pai, por isso que ele suportou a cruz. E às vezes a gente não quer passar esse tempo. A gente não quer ter esse momento, esse tempo com Deus. Às vezes a gente acha que conhece, já está bom, já sabe demais, não precisa de mais nada, mas não é assim. Em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer a fase difícil, vão vencer as adversidades, vão vencer as más influências. Vocês só precisam ter a mente firme, firmada em Cristo.
O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre as emoções. As emoções não são um fundamento confiável. Na idade jovem, muitas vezes, vocês vivem aí em uma alta intensidade de emoções. Uma hora está alegre, outra hora está triste, uma hora está chorando, outra hora está desesperado, outra hora quer sair do quarto. Eu sei que é assim. As emoções, elas são ótimas companheiras, mas são péssimas conselheiras. E por que tantas vezes a gente toma decisões em meio às emoções? As emoções, elas fazem parte de quem somos. Elas foram criadas por Deus e elas têm também a função delas. Mas o problema das emoções é quando a gente decide baseado nelas. Sabe por quê? Porque as emoções, ela muda o tempo todo. Muda às vezes com a conversa com um amigo, às vezes você está mal, e quando você conversa com um amigo, está bem. As emoções, às vezes, ela muda com a música, com o clima, o dia que você está. Se você edifica sua mente e sua vida sobre o que sente, você vive como a casa sobre a areia, instável, vulnerável, sem direção. Quando a gente toma decisão baseada naquilo que a gente está sentindo naquele momento, muito provavelmente, quase sempre, e eu falo isso sem medo de errar, a gente vai tomar a decisão errada. E na idade que vocês estão, a gente faz muito isso. A gente é muito de tomar decisão na hora errada, na hora que está com raiva, na hora que está triste, desanimado. Um exemplo. Às vezes ontem você estava animado, queria orar, queria vir para a igreja, às vezes você queria sair, mas às vezes hoje você já não está no mesmo ânimo. Se sua fé depende da sua vontade, ela vai desmoronar. Sabe por quê? Porque a gente não está com vontade de vir na igreja todo dia. Às vezes a gente não está com vontade de vir na igreja todo domingo. Às vezes a gente não está com vontade de vir em todos os PGs. E olha que a gente só tem um PG por mês. Vamos falar de oração? Às vezes a gente não está animado para vir na oração de segunda-feira. E vocês estão muito desanimados nisso. Muito, gente, uma vez por semana, 30 minutos. E se a gente, mais uma vez eu falo, se a nossa fé depender da nossa vontade, a gente está enrolado. Mente firme é aquela que obedece mesmo sem vontade, sabe? É aquele negócio de disciplina. Eu sei o que precisa ser feito. E mesmo eu estando sem vontade, eu vou fazer. Às vezes eu não quero cozinhar na minha casa, eu preciso fazer almoço todo dia, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer. Às vezes eu não estou com vontade de ir para a igreja. Mas eu preciso vir, gente. Quanto menos eu venho na igreja, menos vontade eu tenho de vir. Às vezes eu não quero estudar. Eu sei que vocês é assim. Mãe, deixa eu voltar. Mãe, não quero ir na escola hoje não. Imagina se vocês fossem na escola só quando tem vontade. Vocês já pararam para pensar nisso? A nossa fé em Cristo é do mesmo jeito. A gente não lê a Bíblia só quando tem vontade. A gente precisa ter uma disciplina em ler a palavra. A gente precisa ter uma disciplina em dobrar os nossos joelhos e orar. Orar pela nossa vida, orar pela nossa família, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Não é só quando a gente tem vontade, gente. A gente não faz as coisas que devem ser feitas só quando temos vontade. Quantas vezes você já tomou uma decisão errada só porque estava com raiva? Só porque estava carente? Só porque estava ansioso? E depois você volta e arrepende porque tomou aquela decisão? Será que nós temos dado mais ouvido às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas emoções do que na palavra do Senhor? Pense nisso. Lá em Jeremias 17:9, e é um versículo que vocês têm que levar para a vida. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9, leve esse versículo para a vida de vocês. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. 2 Coríntios 5:7 diz: andamos por fé e não por vista. Então eu sei que muitas vezes não é fácil, mas é preciso. A gente precisa fazer muita coisa na hora que não tem vontade. Isso é ter disciplina, isso é ter uma mente firme, baseada nas Escrituras. É saudável reconhecer o que sente, mas sempre submeter isso à verdade da palavra. O que eu estou sentindo está coerente com a palavra? Precisamos ter cuidado.
As nossas emoções, elas devem ser ouvidas, mas elas não devem ser obedecidas cegamente. Muitas pessoas baseiam decisões em sentimentos, mas os sentimentos, eles estão sempre mudando. Uma hora você sente, daqui a pouco você já não sente mais. A fé, gente, a fé não é uma emoção. A fé, ela é um fundamento. Não dependam do humor de vocês, não dependam da aprovação de outras pessoas, não dependam de motivações momentâneas para tomar decisões sérias na vida de vocês. Tenham cuidado, mantenham a mente de vocês firme nas decisões de vocês. Se as propostas ruins vêm e você fala não aqui, daqui a pouco ela vai vir de novo. Mantenha firme nesse não, se ele é necessário. A gente não deve falar aqui agora não, e daqui a pouco, não sei, será? Talvez, dependendo da insistência do colega, do amigo, das circunstâncias da vida. Mantenha a mente firme. O que sustenta a mente firme é a verdade e não o sentimento. Pense nisso, na hora que for tomar uma decisão séria. Pense nisso, como é que estão as suas emoções nesse momento? Será que você está realmente fazendo o que é certo, escolhendo o certo? Tem mente firme aí? Está pensando com clareza? Está agindo como o Senhor agiria? Está escolhendo como Cristo escolheria? Você é um cristão, filho de Deus, vai morar no céu. Tudo isso aqui na terra é um teste. E para morar lá, depende do que fazemos aqui. Quarto, quase acabando aqui, quero falar sobre edificar. Edificar algo, gente, dá trabalho, mas vale a pena. A gente não edifica nada do dia para a noite, a gente não edifica nada que tenha realmente importância, nada realmente duradouro do dia para a noite. Mateus 7, 24, diz que todo aquele que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelharam-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele conclui o Sermão do Monte com a comparação entre dois construtores, que foi o que nós lemos lá no início. Ambos ouviram a palavra dele, mas só um edificou com sabedoria. Só um edificou de acordo com aquilo que aprendeu, fundamentando a sua vida sobre a rocha, que é o que? A prática da palavra. A edificação, ela exige esforço, ela exige constância, ela exige paciência. Você não vai conseguir construir nada do dia para a noite, nada rapidamente. Se você pensa que está construindo algo grandioso rapidamente, desconfie. Construção, edificação é um processo. A nossa vida de crente é uma transformação contínua. A gente não aceita Jesus aqui e pronto, está tudo acabado. Pronto, já mudei tudo que precisava, não preciso mudar mais nada. Não, a transformação, ela é um processo, ela acontece diariamente, todos os dias, é uma constância. A mente firme, ela é fruto de um coração que escolhe diariamente construir com base em valores eternos, não em valores momentâneos. Mesmo que isso leve tempo, mesmo que isto custe mais força, precisamos escolher de forma firme. Em um mundo onde tudo é rápido e fácil, edificar com profundidade parece às vezes desvantajoso. Vou levar tempo demais para construir isso aqui. Não, eu quero algo mais rápido, mais prático. Essa é a geração. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Então a gente precisa ler a palavra com intencionalidade. O que é ler a palavra com intencionalidade? Ela é ela que tem uma aplicação para a nossa vida, realmente. Não só ler, não só teoricamente, não só por hábito, mas com desejo de realmente nós sermos transformados por ela. Nós precisamos também buscar discipulado. O que é isso? Edificar também envolve aprender com quem já caminhou mais. Existem pessoas que com certeza já andou muito mais do que a gente. E buscar conhecimento com essas pessoas não é tempo perdido, muito pelo contrário, é algo vantajoso. E não desanime com os processos. Deus, Ele não está com pressa, Ele está construindo algo firme em mim e em você. Por isso que às vezes a demora. Por isso que muitas vezes é difícil. Por isso muitas vezes as adversidades, e às vezes a gente acha assim, não vou conseguir. Não consigo. Mas o Senhor está forjando algo lindo na sua vida.
Construir na rocha dá mais trabalho do que na areia, mas só a casa na rocha ela vai permanecer de pé. E mesmo em meio aos ventos, às dificuldades, se aquilo que você constrói está sendo construído sobre a areia, volte lá no início. O fundamento é lá no início. Se as suas paredes estão sendo rachadas, o fundamento está errado. Se tem alguma coisa dando errado aí no caminho, é porque lá no início foi errado, começou errado. Mas às vezes a gente pode mudar, às vezes não, sempre a gente pode mudar. Eu sempre falo, se existe vida, ainda dá para corrigir tudo que foi feito errado. Para vocês meditar, onde vocês têm edificado a vida de vocês? Na rocha ou na areia? Quais são os hábitos que vocês têm desenvolvido na vida de vocês para fortalecer a estrutura espiritual? É oração? É a palavra? É estar com pessoas que estão no mesmo lugar que você, que pensa como você? É estar na igreja? É dizer não para algo lá no mundo porque hoje eu vou para a igreja? É dizer, vou chegar mais tarde nesse compromisso porque eu preciso fazer o meu devocional aqui? Construir não é fácil. Não é fácil. Mas leva isso para a vida de vocês. Escolha a oração, escolha a leitura, escolha a obediência, mesmo quando parecer muito difícil. E o último que eu quero falar com vocês sobre o fundamento hoje é: Jesus é a rocha. O verdadeiro fundamento é Cristo, sempre vai ser Cristo. A palavra viva é Cristo. É nele que nossa mente encontra a estabilidade em meio ao caos. Na palavra do Senhor a gente encontra a resposta para tudo. Se às vezes a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer, muitas vezes pode ser deficiência na leitura da palavra. Às vezes a gente não está dedicando o tempo que deveria na leitura da palavra. E aí agora a gente não sabe o que fazer. A Bíblia é a palavra que o Senhor nos deixou. É a instrução, é o manual que Ele nos deixou para nós basear a nossa vida enquanto nós vivemos aqui. Jesus, Ele não é só mestre. Ele é o próprio fundamento sobre o qual toda a vida cristã deve ser construída. Ouvir as suas palavras é importante, mas praticar elas é o que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. A rocha, ela representa estabilidade, solidez e permanência. As pessoas precisam olhar para você e ver em você uma rocha que não abala. Precisa ver em você, menina, e em você, menino, palavras firmes. Que não é qualquer pessoa chegar em você e falar alguma coisa e você, opa, acatei. Opa, mudei o que eu pensei só porque você me falou isso. Você é um cristão, a sua mente precisa ser firme, precisa ser sólida. Precisa ser o sim, sim, precisa ser o não, não. E lembra sempre, quando a gente está edificado em Cristo, isso não significa que as coisas ruins não vão vir, que as propostas que às vezes parecem legais não vão vir. Muito pelo contrário, vai vir. E é aí que a gente precisa ter um cuidado. A tempestade, ela vem para todos. A diferença entre os dois construtores não foi o clima. Ambos enfrentaram a chuva, enfrentaram rios, enfrentaram os ventos. A diferença foi no fundamento. Ser cristão não nos livra de adversidades, mas nos dá base firme para não desmoronarmos. Jesus, ele chama de insensato aquele que apenas ouve e não pratica. A areia pode parecer mais fácil de construir no início, mas não suporta a pressão. É a vida construída em aparências, em superficialidade, em religiosidade sem compromisso. É assim, é só de aparência. Na primeira tempestade que vir, a gente já não vai conseguir. Não basta apenas ir à igreja ou conhecer a Bíblia. A gente precisa fazer o que a gente acredita, aquilo que eu escuto. É preciso viver o que a gente crê, o que a gente prega, o que a gente fala. Quando tudo ao redor falhar, Jesus é o que permanece. O tempo, as crises, os erros dos outros, nada disso abala aquele que está afirmado em Cristo. Nada disso abala. Ele é a rocha que sustenta mesmo quando tudo parece que está desmoronando. É Ele. É sempre Ele. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
o fundamento de tudo, das nossas escolhas, em tudo que você vai fazer, pense como Cristo agiria. E para a gente finalizar aqui, o que você tem construído na sua vida? As suas decisões refletem alguém que ouve e que pratica a palavra? Será que eu e você estamos preparados para as tempestades dessa vida? Porque se ela não chegou até você, ela vai chegar. E acredite, à medida que crescemos, as tempestades vêm. Será que eu estou preparado, com segurança, firmado na palavra, a minha mente? Será que eu não estou tomando decisões à medida das minhas emoções? À medida de influência de outras pessoas? Cristo é a rocha. Quem edifica nele pode balançar, mas não vai cair. E eu espero que vocês tenham aprendido algo aqui. E levem para a vida de vocês. Hoje a gente falou sobre o fundamento. E no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre filtrando os pensamentos. Então será uma sequência aí de 5 encontros. E eu acredito que a gente logo tenha um fora da igreja. E a gente vai estar falando sobre isso, filtrando os pensamentos. Então não falte, vamos ter uma sequência aí desse pequeno projeto que eu preparei com a ajuda do Espírito Santo, com carinho para vocês, amém? Que Deus abençoe. Agradeço a irmã Camila pela oportunidade. Amém.